Então, eu me chamo Das Neves, eu tenho 21 anos, eu entrei no IF em 2022. Antes disso, eu fiz o técnico em Química, depois que eu saí do ensino médio, eu estudei em uma escola de ensino integral. Depois que eu me formei, eu fui fazer o ensino técnico, né? E me formei em Química. Trabalhei um ano na área de controle de qualidade, num laboratório farmacêutico, gostei muito, mas eu sempre quis ser professora, então a gente não escapa, né? Fui para a UFPR, no finalzinho do curso de Química, me formei um mês antes, eu apresentei TCC antes para poder ir para a UFPR, cursar Ciências Sociais, que era o curso que eu queria. Na verdade, eu sempre quis História, né? Mas aí Ciências Sociais abrangia mais coisas, e principalmente por conta da Sociologia. Fui para a UFPR, não consegui ficar lá. Voltei, quando eu voltei eu não tinha mais um emprego na área de Química. E nenhuma faculdade para fazer aqui, né? Eu já conheci o IF, então eu me inscrevi no segundo semestre, né? Em agosto, que era quando abre as vagas para o noturno. E não comentei com ninguém, porque eu falei, cara, já fui e voltei, mais uma decepção, melhor não falar nada. E acabei passando. Fiquei muito feliz, foi muito diferente do que eu conhecia por universidade, né? Porque eu vim de uma universidade bem maior, então um espaço menor, com pessoas que você consegue ter mais contato e tudo mais, mas também não tenho o que reclamar da UFR, mas são situações diferentes. Eu acho que quando eu entrei no curso de pedagogia, eu não tinha a dimensão do que eu acredito hoje ser a pedagogia, né? Então, eu não achava que era um curso só para quem queria ser professor de criança, mas eu também não tinha uma dimensão maior do que seria a pedagogia, que para mim hoje é a ciência da educação, né? E para mim, estudar pedagogia hoje é resistir, principalmente no IF, a essa demanda e esse tanto de curso de pedagogia que tem paralelo ao que a gente tem aqui, né? E ser professora para mim é uma forma de transmitir o conhecimento que o mundo já descobriu, sabe? E descobrir novas formas de fazer isso. Acho que o que eu quero assim com a pedagogia é seguir a carreira acadêmica, então eu pretendo continuar na área da pesquisa. Felizmente eu ingressei no primeiro semestre e consegui fazer PIBID, agora eu estou fazendo uma bolsa de iniciação científica e pretendo seguir nessa área. Eu faço estágio na Prefeitura de São José, já vão fazer 2 anos que eu faço estágio lá, na educação infantil. Eu gosto, mas não é o que eu quero trabalhar com isso para sempre, não é meu foco. Eu pretendo seguir a carreira acadêmica e dar aula na faculdade, assim, se der certo. Qual que você acha que é a importância da pesquisa na formação de um pedagogo? Olha, assim, falando bem particular, a pesquisa mudou tudo o que eu pensava, assim, na questão do senso comum mesmo, sabe? Desde o PIBID até a iniciação científica. Tanto que eu cheguei no PIBID e eu tinha um preconceito enorme, principalmente com pesquisa de base etnográfica e desse tipo. Eu não entendia, eu falava, não faz sentido pra mim. E aí, a partir dos textos que a gente foi lendo, na época, a gente tinha orientação com o Luciano e com a Márcia, né? E eu era da educação infantil, então a educação infantil era orientada exclusivamente pela Márcia. E a gente teve uma base teórica excelente, que eu pude descobrir a importância disso, né? E qual que é a diferença da pesquisa qualitativa para a pesquisa quantitativa, né? E para mim, além da permanência no curso, porque os estágios, querendo ou não, são um trabalho que não te faz pensar muito, você atravessa a sua prática sem pensar aquilo, e a pesquisa foi uma forma que eu encontrei de pensar o que eu quero, o que eu estou fazendo, e como eu quero, e o que eu acredito dentro da área da pedagogia. Então, para mim, a pesquisa é tudo. Você estar aqui para além do período de aula é muito diferente. Eu sei que é uma coisa que não é possível para a maioria dos alunos, mas conseguir estar aqui em outro período em que você possa vivenciar outras coisas
faz uma diferença enorme, assim. Pra mim, hoje, o PIBID mudou, assim, da água pro vinho a minha vivência na faculdade, sabe? Principalmente por ser uma vivência em grupo, né? Então, a gente tinha um grupo, que eu não sei quantas pessoas eram exatamente, mas que, inclusive, a gente juntava, às vezes, o ensino fundamental com o ensino infantil pra debater ideias e tudo mais, e a gente construía as coisas juntos. E apesar de ser uma dificuldade pra mim, foi uma coisa que transformou, assim, sabe? E você ter diversas experiências no campo da educação, né? Então, o PIBID me proporcionou a experiência de conhecer o ensino infantil de Jacareí, que eu, por exemplo, não tinha contato, porque eu moro em São José, faço estágio na prefeitura de lá, então vim fazer estágio aqui era uma coisa meio que não ia acontecer, sabe? E através do PIBID eu pude conhecer uma escola de educação infantil aqui de Jacareí e conhecer através de um olhar crítico, sabe? E o olhar crítico não é necessariamente do vou lá para criticar, mas do entender, do refletir, do pensar, do tentar fazer algo dentro daquele espaço que faça sentido para aquelas crianças e para aquela equipe que está lá trabalhando. E é uma experiência que, como eu disse, muitas vezes o estágio remunerado não vai te proporcionar, né? Porque você está lá para cumprir um horário, trabalhar e é isso. E lógico, né, o PIBID também tem um fator de responsabilidade que você também tá para cumprir uma demanda, mas eu acho que são coisas completamente diferentes. E a iniciação científica é a mesma coisa, transformou assim, e para mim hoje é a coisa que mais faz sentido para mim. Eu não me reconheço sem estar estudando algo que eu acredito. Acho que essa não foi uma pergunta feita, mas é algo que eu gostaria de falar, né? A gente acabou de sair de agosto, então é sempre importante. Eu sou uma mulher lésbica e isso é um peso em qualquer ambiente que eu tô e não deixou de ser um peso livre. Apesar das pessoas acharem que é o ambiente mais acolhedor do mundo, nem sempre é. E o fato de eu ser lésbica me causou muitas coisas durante a vida, sabe? E eu acho importante falar que eu não sou o que eu sou, apesar de eu ser lésbica. Eu sou o que eu sou sendo lésbica. Então, eu sou uma estudante que faz PIBID, estágio, boa ou ruim sendo lésbica, e não apesar de eu ser lésbica. Como você pretende trabalhar a educação sendo uma mulher lésbica? Você vai academicamente falando? Como você pretende trabalhar isso? Então, eu acho que, assim, o PIBID foi uma experiência já, né? Porque os nossos corpos, eles são questionados, né? Nos espaços que a gente está, e pelas crianças, e pelas diversas pessoas. Eu não estou falando isso no sentido maldoso da coisa. Estou falando isso no sentido de que os nossos corpos transparecem algo, né? E aí, sendo uma mulher lésbica visível, isso é nítido. E, como eu disse, pra mim, é isso, eu não sou uma estudante, apesar de eu ser lésbica, eu sou uma estudante sendo lésbica, então, independente do espaço que eu estiver, se eu estiver estudando gênero ou não, se eu estiver estudando Saviane, Bourdieu, ou qualquer outro autor, eu vou ser lida como uma mulher lésbica. E isso não necessariamente é pelo fato de eu dizer isso, entende? E, enfim, eu acho que tem muitas formas da gente começar a repensar preconceitos, né, principalmente na infância, porque a gente socializa as crianças baseado em padrões de gênero, e aí as crianças me enxergam como homem justamente por isso. Mas eu acho que é isso. A minha existência por si só já transparece algo para as pessoas, sabe? Então, não necessariamente o dizer ou não algo faz com que as pessoas compreendam ou não. A educação para mim foi um divisor de águas. No ensino fundamental eu tive uma defasagem enorme, então eu estudei a vida inteira em escola pública e no ensino fundamental eu não tinha professor de matemática, por exemplo, tipo, 2 anos sem professor de matemática. Ou substitutos, enfim, não que eu fosse também uma ótima aluna, né? Mas o que é ser também uma ótima aluna, enfim. Mas eu tive uma defasagem enorme e aí quando eu cheguei no ensino médio, eu fui para uma escola que tinha uma pegada completamente diferente, era totalmente voltado para o vestibular, independente de ser considerado isso bom ou ruim, transformou a minha vida, sabe? Porque foi ali que eu falei, é isso aqui que eu quero.
Eu não quero passar 24 horas do meu dia ou 20 numa indústria. Então, e aí foi a partir dali que eu comecei a levar realmente a sério aquilo que eu estava fazendo em relação aos estudos no primeiro ano do ensino médio. Ao mesmo tempo que era uma escola que tinha diversas demandas de tipo, vamos incluir a arte nesse espaço, então vamos fazer com que os alunos tenham alguma maneira de expor aquilo que eles acham, que eles pensam e que eles produzem. Então eu escrevo, né? E no ensino médio eu tive a oportunidade de apresentar as coisas que eu escrevia, de abrir, a gente fazia circo e abrir as coisas. Então eu tive essas experiências. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fui lá 2 vezes, uma para falar sobre o poder da escrita, né? Junto com uma produtora de slam. E fui lá também para participar de um debate. Então, para mim foi uma coisa que me mudou mesmo, assim, sabe? E aí acho que por isso o ensino técnico era uma coisa tão complicada, porque é um ensino técnico, né? Então você aprende para reproduzir e é isso. E eu amo química, mas de alguma maneira não me preenche da forma como estudar para fazer algo e para entender de fato algo me preencheu na pedagogia.